A União Europeia marcou um encontro para este domingo após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a aplicação de tarifa a 8 países da Europa até que haja um acordo para a compra da Groenlândia. O assunto é com Eliseu Caetano, que tem todas as informações. Muito bom dia para você, Eliseu. Oi, Danúbia, muito bom dia para você, para o Matos e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste americana, 6 horas da manhã com 8 minutos. A temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 13 graus Celsius, uma manhã de domingo começando gelada por aqui. Agora lá na Casa Branca parece que a temperatura não arrefece, né? Parece que a temperatura não desce. Ontem Donald Trump já no final da tarde fez um post em uma rede social avisando: o famigerado, o famoso, tão falado tarifaço vai voltar e com tudo, e já agora, nos primeiros dias de 2026, atingindo em cheio economias da União Europeia. E o motivo tem nome: Groenlândia. Donald Trump no post explicou que enquanto a Groenlândia não for anexada aos Estados Unidos, seja por compra ou seja de um outro jeito, nas palavras do próprio presidente dos Estados Unidos, o tarifaço vai atingir diversos países da União Europeia que estão apoiando a Groenlândia na decisão de não se tornar aí um território norte-americano. E por conta disso, a União Europeia convocou para hoje, alguns embaixadores de pelo menos 27 países, né? Ou seja, de todos, né? Os embaixadores dos 27 países da União Europeia vão se reunir hoje, neste domingo, em caráter de emergência mesmo, lá em Bruxelas, para uma reunião que foi convocada pela presidência rotativa do bloco. Isso, obviamente, depois desse anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, que prometeu impor aí uma escalada de tarifas sobre aliados europeus até que o Washington obtenha autorização para a compra da Groenlândia. Esse encontro foi convocado pelo Chipre, que ocupa nesse momento a presidência rotativa do Conselho, e deve acontecer por volta das 5 horas da tarde, pelo horário local lá de Bruxelas. Essa ameaça tarifária, como eu disse, foi anunciada por Trump e envolve pelo menos, até o momento, 8 países europeus. O presidente afirmou em uma postagem na Truth Social que tarifas de 10% sobre as exportações desses países aqui para os Estados Unidos vão entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de fevereiro, sobre bens da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos, Finlândia e também Reino Unido. Agora, se essa situação não for resolvida o mais breve possível, que situação? A compra, a anexação da Groenlândia de um jeito ou de outro, como disse Donald Trump, no próximo dia 1º de junho, ou seja, daqui a alguns meses, vai ter um aumento para 25% desse tarifaço para esses países e, segundo Donald Trump, até que um acordo para a compra da Groenlândia seja alcançado. As agências internacionais estão nessa manhã de domingo todas repercutindo, né, que Trump apresentou essa medida como resposta à oposição desses 8 países participantes da União Europeia com relação à Groenlândia, ao que ele descreve como uma necessidade de controle americano sobre a ilha, né? A Dinamarca detém ali o controle, mas é um controle trabalhado em conjunto, porque a Groenlândia ela detém um controle autônomo da sua própria ilha, né? E daí Donald Trump vinculou esse anúncio a esses países que estão apoiando tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia no quesito soberania, né? Inclusive, Donald Trump chegou a dizer que vários países da União Europeia enviaram tropas militares à Groenlândia para realizar exercícios em uma operação mencionada no noticiário internacional recentemente. Daí, esse anúncio teria, de acordo com fontes lá da Casa Branca, aberto uma espécie de flanco imediato de pressão comercial em meio a esse debate geopolítico. Ao saber desses exercícios militares, do envio desses militares para a Groenlândia, numa possibilidade de autodefesa para ajudar a ilha numa eventual defesa contra os Estados Unidos, o presidente do país teria ficado incomodado com essa situação e decidiu impor o tarifaço como uma maneira de pressão
contra esses países. Aliás, Trump, Danúbia, voltou a argumentar que a Groenlândia é sim muito importante para a segurança dos Estados Unidos, que é um território que eles de fato precisam para a segurança do país, e Donald Trump foi além, disse que para a segurança mundial também, viu? Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Eliseu Caetano. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Mônica Rosenberg, queria sua análise a respeito desses anúncios e também se os Estados Unidos, anexar a Groenlândia seria o fim da OTAN. Olha, o que nós estamos vendo é o Trump seguindo o modus operandi dele de sempre, né? Grandes bravatas, grandes ameaças, uma conversa um pouco infantil, eu quero a Groenlândia. E aí tem algumas questões que a gente precisa analisar. A primeira é esse argumento de que a Groenlândia geograficamente está num lugar, numa posição chave e que os Estados Unidos então precisam dominar porque existe uma ameaça. Horas, qualquer pessoa que olhe aquele globo que a gente vê na escola, não o mapa aberto, mas o globo, vai ver que a Groenlândia já está lá em cima, acima do Canadá, longe dos Estados Unidos, mas que se você vai andando pelo território americano até o seu extremo oeste, onde tem o Alasca, logo depois está a Rússia. A Rússia é encostadinha no território americano ali, e isso para o Trump não é problema. O problema é um território que hoje pertence à Dinamarca e que está lá no norte do Canadá. Então, assim, esse argumento não tem o menor sentido. A segunda coisa que a gente precisa olhar é que o Trump está com uma crise interna enorme, gigantesca. Ele precisa chamar o foco para inimigos externos que sequer existam, porque se a gente for olhar o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, com o ICE sendo cada vez mais truculento, a polícia de imigração dele matando cidadãos americanos a sangue frio, com 3 tiros no rosto, e aí o Departamento de Justiça proíbe a investigação daquele agente que matou a americana, está mandando investigar a esposa dela, os promotores do Departamento de Justiça pedindo demissão pelo absurdo que está acontecendo de não investigarem aquele assassinato. Tudo isso está acontecendo dentro dos Estados Unidos, mas ninguém está falando. Nós estamos falando da Groenlândia, porque o Trump é muito hábil em criar essas cortinas de fumaça, e aí está aí falando em comprar a Groenlândia, gerando tarifa, os europeus fazendo reunião para dizer como que a gente lida com isso. Nós sabemos que ele é o taco, lembrem-se do apelido dele, Trump always chickens out, o Trump sempre recua. Então ele vem com essa grande ameaça, eu não acredito que ele vai fazer alguma coisa. Vamos lembrar de novo, tarifas altas prejudicam o consumidor americano. Ele não vai prejudicar o seu próprio consumidor, porque é o americano que se revolta depois. Quem brigou com o Trump pelas tarifas contra o Brasil não foi o Mauro Vieira, foi o próprio americano, foi o Congresso americano que falou, chega dessa história de tarifa no café e na carne. Então, internamente ele está numa situação muito complicada e ele precisa continuar falando, eu quero a Groenlândia, como ele falava da Venezuela até pouco tempo atrás, e o Brasil estava movimentando tropas, o Suriname, todo mundo com medo de uma guerra que ia acontecer lá. Eu sempre falei, se ele fizer alguma coisa vai ser cirúrgico, vai entrar, tirar o Maduro. Ele fez exatamente como eu disse que ia fazer, e agora de novo ele está criando uma cortina de fumaça para tirar a atenção de coisas gravíssimas que estão acontecendo dentro do território americano.